Irmãos, a paz do Senhor a todos. Estou aqui com o pastor Liels para dar sequência na Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, que está falando sobre ética do comportamento cristão. Nós temos como base, texto básico, Romanos 12, versículo 9 ao 11, que está dizendo assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remisso, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Amém, irmãos? Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e também ao meu pastor, o pastor Luiz, que também nos deu essa oportunidade de estarmos aqui falando do amor de Deus. Muito bem. Irmãos, quero já, sem delongas, entrar na nossa introdução, porque tudo aqui se baseia em tempo. Nosso tempo é limitado, então precisamos já diretamente entrar na nossa lição. Como disse, hoje estaremos falando sobre a ética do comportamento cristão. De que maneira nós nos comportava antes de conhecer a Jesus? Como nós estamos nos comportando hoje? Como nós estamos nos comportando diante das dificuldades, diante das circunstâncias da vida? Qual é o nosso procedimento? Qual é o nosso comportamento? Essa é a pergunta. Você responde para você mesmo. É interessante observarmos que o escritor dessa revista, ele baseia o seu ensino no texto no capítulo 12 de Romanos, certo? Aonde vai falar sobre a ética cristã. Do capítulo 12 de Romanos a seguir, vai falar sobre comportamento. Nós entendemos e sabemos que o capítulo 1 ao 11 fala sobre doutrina. Do 12 fala sobre comportamento. Como aplicamos aquilo que aprendemos do 1 ao 11. Muito bem. Aqui na introdução, o escritor ele faz algo interessante que me chamou a atenção quando ele se refere do versículo 9 a seguir. Ele se refere àquilo que está escrito ali, sobre a questão da prática, do comportamento, ele se refere como degraus. Ou seja, é algo que mostra um impulso na vida espiritual. Ou seja, eu preciso estar progredindo. Acho que essa é a palavra certa. Isso. Progredindo, né? Degrau. Ou seja, hoje eu estou aqui num step, amanhã eu preciso estar em outro, e assim vai. Melhorando dia após dia no meu comportamento cristão. Ele chama de degraus do comportamento cristão. É interessante observar que ele coloca assim, Paulo começa a seção ética da sua carta aos Romanos com a excelência do culto racional. Vocês já lembram do versículo 1 que Paulo diz: rogo-vos, irmãos, por compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É interessante observar, irmãos, que cultuar a Deus não é só com a mente, nós precisamos cultuar a Deus com o espírito, alma e corpo. Todo o nosso ser precisa cultuar a Deus aqui. Ou seja, todo o nosso ser, quando eu digo, é todo o nosso ser mesmo, todas as nossas ações, todos os nossos sentimentos, aquilo que pensamos, vemos, agimos, tudo isso precisa ser para cultuar a Deus. O nosso comportamento está incluído aí, meu irmão. Amém? O nosso comportar também reflete no nosso culto a Deus, ao nosso Deus, naquilo que cremos, na nossa crença ao nosso Senhor. Olha só, aqui seguindo a ideia do culto racional, ele diz: e da diversidade dos dons espirituais que devem estar a serviço da igreja. Porque logo após do versículo 2, Paulo vai começar a falar, do versículo 3 ao versículo 8, vai falar sobre a unidade e a diversidade de dons na igreja, que é para o serviço da igreja. Amém, irmãos? Aí, a partir do versículo 9 a seguir, entra os degraus do comportamento cristão. Mas, no versículo 9, ele começa dizendo, o versículo 9 começa dizendo a seguinte coisa: o amor seja sem hipocrisia, ou seja, sem falsidade, sem fingimento, sem dissimulação. O amor precisa ser sincero, porque o amor é a pedra angular, é a base do nosso comportamento. Nós precisamos amarmos uns aos outros. Lembra dos ensinamentos de Jesus? Amai-vos uns aos outros. Ou seja, nós precisamos amar o meu irmão.
Se eu amo meu irmão, eu vou me comportar de maneira adequada, de maneira cristã para com meu irmão. O amor, então, é a base para tudo isso. A partir do amor sem hipocrisia, vem os degraus da ética do comportamento cristão, que é onde nós iremos falar a partir de agora com os irmãos. Amém? Muito bem, meus irmãos. Vamos então para o primeiro degrau, como havíamos dito. E o primeiro degrau é odiai o mal. Como assim? Odiai o mal? A base para este texto é Provérbios 8, versículo 13, que estaremos lendo com o pastor Lielso. Que nos diz assim, irmãos: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Observe na leitura que quem teme ao Senhor aborrece esse comportamento de soberba, que é o mesmo que o quê, pastor? Soberba é o mesmo que orgulhoso, né? A soberba é o mesmo que orgulhoso. Orgulhoso nós sabemos que é aquela pessoa que ele sempre quer ficar por cima. Se acha demais. Se acha demais, né? E igualmente a arrogância, porque para mim ser arrogante, primeiro tem que ser soberbo. Porque a arrogante é aquela pessoa que já usa a fala. Sempre está rebaixando a pessoa, sempre ele exalta com a sua boca ele mesmo. Exatamente. E o versículo ainda vai falar de um caminho mau. Como assim, pastor? Um caminho mau, a Bíblia fala um caminho o quê? Onde vai passando. Não é verdade? Exatamente. É algo que prossegue. Aí o que acontece? Um caminho mau a gente pode entender que é um caminho corrupto. De corrupção. Ou seja, se o meu proceder, se o meu viver tem sido um viver que não está de acordo com aquilo que Deus traçou para a minha vida ou para a sua vida, isso é um caminho mau. Isso é um caminho de corrupção. Não é isso mesmo, pastor? É isso mesmo, irmão. É isso Então mesmo, irmão Cida. eu preciso estar sempre me policiando, me examinando, para ver se o meu viver, o meu caminhar, não está sendo um caminho um caminho perverso, um caminho corrupto. Certo, meu irmão? Porque isso, a palavra diz, como mesmo o próprio pastor Lielso leu aqui para nós, que Deus aborrece tal comportamento. Pessoas orgulhosas, Deus aborrece esse comportamento. Pessoas altivas, Deus aborrece. Pessoas que têm andado num caminho de corrupção, esse comportamento Deus também aborrece. E ainda mais, o terceiro, o último aí, pastor, qual que é? A boca perversa. Boca perversa? Boca perversa. Como é que é isso aí, Santo Barão? Ou seja, são as palavras que saem da boca. Olha, porque palavras que saem da boca, pastor? Isso, porque se você usar um coração orgulhoso, na verdade, um coração orgulhoso, um coração soberbo, que palavras que vão sair? O que Jesus disse? A boca fala o que o coração está cheio. Que o coração está cheio. Então a boca perversa é o resultado do orgulho e da soberba. Ou seja, uma pessoa que é orgulhosa, uma pessoa que é soberba, uma pessoa que está em mau caminho, esse tipo de comportamento, a pessoa que tem esses comportamentos na sua vida, é uma pessoa também que tem esse outro comportamento. Faladrão. Meu pai usa esse termo aí, não sei se vocês entendem. Fala demais, e o que ele fala demais é sempre coisas alteradas, palavras perversas. Palavras perversas não podemos dizer assim, fala mal do outro. Isso. Né? Inventa a história do outro. Isso. Conta piadas obscenas. Isso tudo aí é o quê? Boca perversa. Boca perversa. São palavras que não edificam. São palavras que não edificam. Da nossa boca não pode jorrar duas fontes. Água doce ou amarga. Ou amarga. Tem que ser o quê, pastor? Fonte tem que ser água doce. Água doce, Santo Barão. Água doce. Nós precisamos checar isso na nossa vida, né, pastor Lielso? Isso. Porque nós estamos falando aqui, irmãos, o que eu estou dizendo, para a nossa vida, porque é para a nossa vida, porque temos às vezes o costume de olhar na vida do outro. O sentido do estudo é para que nós nos quê? Avaliamos. Ou auto nos examinamos.
Nós temos que examinar o quê? A Bíblia diz, examinar o homem A si mesmo. a si mesmo. Amém, gente boa? Então isso eu preciso o quê? Detestar. Eu preciso detestar o quê? A soberba, arrogância, caminho mau, o caminho mau boca perversa. e a boca perversa. Eu preciso odiar. Não, com que base é isso? Leia lá o versículo 9 de Romanos 12. Romanos 9, 12. Está falando isso. Odiai, ou detestai, segundo algumas versões, detestai o mal. Esse é o primeiro degrau. O cristão precisa odiar esse comportamento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pastor, vamos subir? Mais um degrau. Vamos subir mais um degrau, Santo Barão. Observe que aqui é de degrau, são 6 degraus. Vamos estar pertinho de Jesus, viu, meu irmão? O segundo degrau é o que, pastor? Apegai-vos ao bem. É a sequência do verso 9. O Paulo diz lá, aborrecei o mal e se apegai ao bem. Esse é o segundo degrau. Primeiro eu aborreço. Agora eu me apego. Apegai-vos ao bem. Olha só. Na revista está dizendo o seguinte, que a palavra apegar sugere um desejo intenso de apropriar-se de alguma coisa. O salmista assim se expressa no Salmo 63, versículo 1, se você quiser acompanhar conosco. Vamos ler, pastor? Vamos ler. Vamos lá. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. E a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Observe que o salmista aí, ele está tendo uma busca constante e intensa do que é bom. Uma busca constante e intensa do que é bom. Isso nós precisamos nos apegar. Isso é se apegar ao bem. Não é isso, pastor? Com certeza. Nós temos que nos apegar a esse tipo desse comportamento. Ter um desejo, né? Um desejo, mas é um ardente desejo mesmo, grande. intenso. Pelo bem. Glória a Jesus, glória a Jesus. Observe uma coisa. Primeiro, Paulo diz, detestai. Nós queremos fazer aqui uma análise dessas duas questões. Uma, Paulo afirma, detesta. A outra ele diz, se apegue, com firmeza mesmo. Paulo afirma isso. Detestai o mal e se apegai ao bem. Elas podem se ilustrar com 2 versos de Colossenses, como veremos a seguir. O primeiro é que o verso que nós vamos ver é lá o verso 8 e 9 do capítulo 3 de Colossenses, lá em Colossenses. Colossenses 3, versículo 8 e 9, que vai estar falando a respeito do detestar. Vamos ler, pastor Léo? Vamos ler. Colossenses capítulo 3, versículo 8 e 9 diz assim: Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, língua obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem. Observe uma coisa, uma vez o quê? Despiste. Que vos despiste do velho homem. Irmão, um dia nós encontramos com Jesus. Tudo que fazia parte do velho homem acabou. Não existe mais espaço na nossa vida. Não tem que existir esse espaço na nossa vida mais para o velho homem. O comportamento que o homem velho tinha não pode existir em nós mais. Não pode existir, não é isso mesmo, pastor? Não. Olha só, olha a forma que o escritor aos Colossenses, o apóstolo Paulo, define isso. Ele coloca como o comportamento da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, pessoas que ficam falando mal do outro, pessoas que ira com qualquer coisa, sabe? Ira demais, iracundo, né? Essa pessoa que indigna, fica indignada. Esse tipo de comportamento não pode ter nesse novo homem. Maldade, pode ter? Não pode ter, irmão. Isso aí é uma coisa que não pode ter. Olha só, maledicência. Pode ter, pastor Leão? Não. Não pode. Língua obscena. Sabe, aquelas pessoas que ficam falando coisas obscenas, aquelas coisas, sabe, com segundas intenções, aquela coisa maliciosa, né, pastor? Isso. Maliciosa não pode ter. Não mintais uns aos outros. Nós não podemos, irmãos. Isso faz parte do velho homem. Aí, Paulo, aqui em Colossenses, vai dizer, sabe o quê? Despir, Despir é o mesmo que tirar, irmãos. Tirar os pertences de alguém.
O mesmo que despir, arrancar a roupa, sabe? O despojar é isso. Despojar é isso, é tirar a roupa, tirar esses pertences. É isso. Isso está aludindo o detestai. Não é isso, pastor? Isso. Nós temos que detestar esse comportamento. Agora, se apegai o bem, é o verso 12 do capítulo 3 de Colossenses, vai trazer a alusão do verso 12. Que nos diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Interessante. Primeiro, eu tenho que despojar, ou seja, retirar. Agora, se apegar, eu tenho o quê? Vestir. Revestir. Agora é revestir. Dessas qualidades que estão descritas aqui no capítulo 12. No versículo 12 de Colossenses 3. Eu tenho que me revestir de quê, pastor? Aqui, né, de misericórdia. Ou seja, então eu tenho que ser uma pessoa que me comporte como ter um comportamento de misericórdia. Um Ser exemplo. um misericordioso. Bom samaritano, irmãos. O bom samaritano. Um exemplo, né? Nós sabemos que ali naquela parábola tem 4 personagens, não é verdade? Tem o escriba, o levita, tem o homem que sofreu, né, as pancadas lá dos ladrões e teve o bom samaritano. E nós sabemos ali, irmãos, que naquela história, né, os primeiros 2 personagens teve a oportunidade de fazer o quê? De ajudar. Ter misericórdia. Misericórdia. Ele teve a oportunidade, não foi? Exatamente. Mas a Bíblia fala que eles passou de Largo. E vem o terceiro personagem. O bom E samaritano. ele olhou a situação, ele teve o quê? Misericórdia. Ele teve misericórdia. Foi um camarada bondoso. Bondoso, que vai ser aquele bondoso. Foi humilde. Por que ele foi humilde? Porque nós sabemos que ainda tinha a questão cultural. Olha aí, É a mano. questão cultural entre samaritano e entre judeus. Nós, e ele foi nós vivemos humilde. num país, né, pastor Liel? Isso. Ou seja, que não é nosso, É. de nascença, né? Nessa diferença cultural. Nós precisamos então ser o quê? Misericordioso, bondoso. Né? E depois, manso, ter mansidão. Porque nós sabemos que, irmãos, ali a questão de samaritano e judeus dava guerra, dava morte, briga feia. Essa era a questão. Mas ele se comportou com Mansidão. E ele sabia que o camarada era judeu, ele sabia que era judeu. E por fim, irmãos, ele foi longânimo. longânimo. Por quê? Por que ele foi longânimo? Porque tratou das feridas, pôs no cavalo e levou até um estabelecimento, que é a mesma coisa que um hospital hoje. E ele falou assim, ó, eu tô dando agora 2 dinheiro, e quando eu voltar, se tiver uma despesa, eu ainda vou pagar. Isso é longanimidade. Amém, meu irmão? Nós precisamos ter esse comportamento aí, desse bom samaritano. Nós precisamos nos comportar dessa forma. Ser uma pessoa misericordiosa, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa longânima. Nós precisamos ter esse comportamento em nossa vida. Isso, segundo Colossenses 3, versículo 12, nós precisamos nos revestir. Precisamos nos blindar desses comportamentos. Precisamos ter isso em nossa vida. Agora, aqueles outros comportamentos, que é comportamento de ira, de indignação, maldade, faz parte do velho homem. Aí, o apóstolo Paulo, no versículo 8 e 9 do capítulo 3 de Colossenses, está falando assim, ó, despojai, retirai-vos, despie-vos desse tipo de comportamento. Retire-se da sua vida. Certo, gente boa? Retire-se da sua vida. Olha só, tudo isso nada mais é do que empurrar para longe de nós o mal e se apegar ao bem. Empurrar aquilo que nos destrói e nos agarrar com aquilo que nos edifica diante Glória de Deus. a Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Pastor, eu quero subir mais. Vamos mais um degrau. Mais um degrauzinho. Terceiro. Terceiro degrau. Isso. Terceiro degrau, irmãos. Versículo 10 do capítulo 12 de Romanos. Vai dizer, o começo do versículo está dizendo, amai-vos cordialmente uns aos outros. E é sobre isso. O terceiro degrau está sentado nisso, pastor Elielson. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Ó, devemos ser afetuosos uns com os outros em amor fraternal. Irmãos, amor fraternal, esse amor fraternal é aquele amor entre parentes.
entre um irmão para com o outro, pastor Leão, Isso. entre um pai com filhos. É esse amor entre parentes, sabe? Esse amor sincero, verdadeiro, que não depende de circunstância. Você pode ver, o pai vai continuar amando o filho, a mãe vai continuar amando o filho. Esse amor é um amor sincero, é um amor verdadeiro. E o que define esse amor fraternal aqui no versículo 10 é o termo cordialmente. É o que qualifica esse amor. Essa palavra, cordialmente, é o que qualifica esse amor. E o que é cordial, pastor? É um amor respeitoso. Um amor respeitoso, um amor sincero. Nós estávamos conversando aqui, o pastor Lielso, ele trouxe aqui um belo exemplo de Ruth. Vamos lá, vamos falar. Ruth, né? Quando nós lemos Ruth, capítulo 1, os versículos 16 até o 17... Posso ler, pastor? Pode ler sim, meu irmão. Diz assim, ó, disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me afastar de ti. Que coisa extraordinária, pastor. Isso sim é o amor Verdadeiro, fraternal, né? Ou seja, é um amor cordialmente. Ela não estava vendo a Noemi, Ruth não estava vendo Noemi como simplesmente a sua sogra, porque na maioria das vezes, existe até muitas piadas a respeito de sogra, as pessoas não dão aquele amor devido, né? Mas Ruth não. Ruth amou ela com um amor fraternal, de uma maneira cordialmente. Respeitosamente. Ela foi um amor educadamente, verdadeiramente. É isso? Fraterna, honesta, sincera no seu sentimento para com Noemi. Isso é um amor cordial. E olha só, e é interessante, irmãos, que o amor cordial, ele é recíproco. Porque o texto aí está dizendo, amai-vos cordialmente uns aos outros. Não é só o Senhor me amar e eu não, pastor. Não. Eu preciso também amar o Senhor com o mesmo amor. É um amor com resposta, né? Com resposta, né? Nós estamos aqui, irmãos, falando aqui entre nós dois, mas entre nós e vocês aí também que estão nos ouvindo. Nós precisamos ter esse sentimento em nós. Amém, meus irmãos? Olha só. Dentro da igreja, não somos estranhos. Por isso precisamos amarmos de maneira cordialmente. Muito menos unidade isolada. Você já viu unidade isolada? Não existe isso, irmão. Ou somos ou não somos. Ou estamos unidos ou não estamos. Não existe unidade isolada. Amém? Somos irmãos. Somos irmãos. Observe que quando fala irmãos, ele nos define como família. Se somos família, se somos irmãos, temos um só Pai. Deus, em Cristo Jesus. Amém, gente boa? Olha só. A igreja não é um clube onde as pessoas se associam. Igreja não é isso, irmão. Onde é um lugar de lazer, onde vamos ali para nos socializar. Não. Pelo contrário, igreja é, irmãos, a família de Deus. Nós somos a família, uma família. E isso, família de Deus. Amém, pastor Lielso? Amém. Para terminar, pastor Lielso, o que o senhor tem a nos dizer? A reciprocidade no amor é a marca mais visível no corpo de Cristo. Glória a Deus. Então nós temos que ter esse sentimento, né, pastor? É que se nós estamos ligados em Cristo, nós somos membros, então os membros estão ligados um ao outro. Então é onde entra o amor cordial. Porque todos nós somos ligados. Precisamos amar esse. Ou seja, um precisa do outro. Glória a Deus. Glória a Jesus, meu irmão. Tá vendo aí? Primeiro degrau, odiai o mal. Segundo, apegai-vos ao bem. Tem que nos apegar ao bem. Ô Santo Barão, primeiro, nós odeia o mal. Segundo passo, segundo degrau, vamos nos apegar ao bem. E o terceiro, meu irmão, vamos nos amar. Mas vamos nos amar de uma maneira sincera, verdadeira. Sincera, cordialmente. Cordialmente, né, pastor Leandro? De uma maneira respeitosamente. Amém, gente boa? Eu quero subir mais. Vamos subir mais um pouquinho? Muito bem, meus irmãos. Agora,
no quarto degrau, nós vamos estar falando sobre o zelo, que é o que está falando aí o versículo de número 11, que diz, no zelo não sejais descuidoso. Algumas versões não vai falar, no zelo não sejais remisso. Ou seja, nós não podemos ser negligente, descuidado. Nós não podemos ser. Olha só, o descuido da vida cristã acarreta sérios problemas. Muita gente que partiu para o descuido, para a negligência, inseriu na sua vida sérios problemas. O cristão não pode tomar as coisas de qualquer maneira. Nós não podemos tomar as coisas de qualquer maneira. O cristão não pode. Olha só. O nosso cotidiano é sempre uma alternativa entre a vida e a morte. O que nós fazemos no nosso dia a dia é uma alternativa, é o que decide entre viver ou morrer. É uma alternativa entre vida e morte. Nós temos como base um homem que a Bíblia nos ensina muito sobre ele, não é mesmo, pastor Lielson? O homem lá, o sacerdote ali. O sacerdote ali. Daí nós sabemos que ele tinha uma responsabilidade, porque nós sabemos que nós falamos sobre o zelo. Ele tinha uma responsabilidade que era zelar pela obra de Deus, né? E nós sabemos que, infelizmente, ele foi omisso, descuidado, né, com isso, porque nós sabemos que ele tinha 2 filhos, né, que seriam os seus futuros sacerdotes. Mas só que a Bíblia fala que a fama deles era ruim. E ele sabia da fama, meu irmão. Ele sabia da fama dos filhos, mas ele não corrigiu os filhos. Ou seja, ele foi descuidado, né? E nós sabemos que isso trouxe um prejuízo muito grande, irmão Círio. Trouxe prejuízo. Porque Deus, o próprio Deus, mandou um profeta trazer um juízo sobre ele e sobre os filhos. Ou seja, a negligência daquele líder acarretou sobre a sua vida um juízo de Deus, sobre a vida dele pessoal, sim, sobre a sua vida ministerial e também um juízo de Deus sobre o quê? Sobre a sua família. Misericórdia. Meu Deus, pastor Lielson. É importante entendermos, irmãos, que a liderança sempre ela é mais cobrada. Com certeza. E aqui eu quero ajudar aqui, irmãos, nós pensarmos um pouco concernente a essa questão da liderança. Só ajudar a expandir um pouco o nosso pensamento concernente a esse termo. Por exemplo, eu sou o líder do meu lar. O juízo de Deus Deus vai requerer mais de mim. Deus vai tratar comigo pela minha negligência no meu lar. Você aí, líder da senhora, você líder dos varão, você líder dos conjuntos de louvor, você líder das crianças, você líder de cantina. Liderança é isso, é líder de algum grupo de pessoas. Liderar alguma coisa. Porque às vezes quando fala de liderança, parece que se resume somente à pessoa do pastor. E não é assim. Não é assim. Não. Não é somente isso. Não é somente a pessoa do pastor. Liderança é você que está acima, liderando alguma pessoa acima de algum grupo de pessoas. Comandando alguém que está sobre a sua responsabilidade. Então, precisamos ser cuidadosos, porque começa dizendo, ó, o descuido da vida cristã acarreta sérios problemas. É sério. Observe, ó, o cristão não pode tomar as coisas de qualquer maneira. Nós precisamos observar isso. O que fazemos no nosso dia a dia, olha só, é uma alternativa entre viver ou morrer. Jeremias, pastor Elielson, 48, 10, o profeta vai dizer, maldito o homem o quê? Fizer a obra do Senhor relaxadamente. Não sei se você concorda comigo, mas é assim que eu penso, que existe então muitas pessoas debaixo da maldição, pastor. Com certeza. Muita gente. Mas um exemplo é o que nós citamos, Elias. A Bíblia fala que Deus procurava matar os filhos dele. Deus procurava uma ocasião para matar. Isso é o quê? Meu Deus. Maldição. Você vê o quarto degrau aqui, meus irmãos, ele está chamando nós para uma reflexão profunda dos nossos comportamentos. Nós precisamos, irmãos,
entender que o versículo 11 aí, o começo do versículo 11 de Romanos 12, está dizendo que nós temos que ser zeloso com as coisas de Deus. Sabe? Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus piedosos. Nós precisamos ter essa cautela. Isso é a recomendação de Deus para a minha vida. É a recomendação de Deus para a vida do pastor Lielso, que está aqui comigo hoje. É a recomendação de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? O quarto degrau está cobrando de nós essa responsabilidade, essa dedicação maior para com nossas vidas. Amém, meu santo querido? Existe uma referência em Apocalipse 3:19. Eu quero que o pastor Lielso dá uma lida nela para nós. 3:19? 3:19. Tá bem aí. Que nos diz assim, ó, eu repreendo e disciplino a quem, a quanto... Não, desculpa, irmãos. Eu repreendo e disciplino a quanto amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Observe que Deus, Ele nos exorta, é porque Ele nos ama. E o versículo ainda diz, Deus ainda diz no versículo, ser zeloso, seja dedicado, seja cuidadoso. E se você não está sendo, Ele diz, arrependa-te, arrependa-te. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos subir mais um degrau, pastor? Mais um degrau. Agora o negócio deu uma apertadinha, né, pastor? Deu uma um pouco. Deu uma apertada aí. Mas amém, irmãos. A subida, ela exige de nós um esforço maior mesmo. Nós estamos falando de degrau, lembra? Um após o outro. Só usa degrau, a gente só usa uma escada, degrau, é para levar a gente de um estágio baixo para um estágio mais alto. Um nível mais alto. A vida espiritual é assim mesmo. Nós temos que estar sempre progredindo no mundo espiritual. Então vai exigir mesmo. Não se assuste aí não. Isso é para nossa melhoria. Louvado é cuidado de Deus para nossas Louvado vidas. é o Senhor. Amém? Olha só. No quinto, está falando sobre sede fervoroso de espírito. Às vezes, pastor, nesse quinto degrau, sede fervoroso de espírito, como está aí no versículo de número 11, né? Isso. As pessoas acham que ser fervoroso de espírito é aquela pessoa que pula muito, que fala muito em línguas. E não é que não seja, viu, irmãos? Deixa eu fazer a gente aqui uma correção. Também. Mas o que nos define, na realidade? Eu vejo que esse é o resultado. É o resultado. Do que é feito antes. Que é feito antes. Esse é o resultado. O que nos define mesmo, pastor Lielso, como é que é? Fervoroso de espírito. Fervoroso. Na sua visão. O que nos define... Ser fervoroso? Ser fervoroso é aquela pessoa que fica entusiasmada com o crescimento da obra. É aquela pessoa que evangeliza, certo? É aquela pessoa que tem um cuidado com o seu próximo. Isso é ser fervoroso. Oh, Deus. Ou seja, é uma pessoa que é apaixonada por salvação. Isso. Mas também é apaixonada pela santificação da igreja. Com certeza, irmão. Isso é o que define. Isso é o que define ser fervoroso. Ou seja, é uma pessoa que está transbordando de amor para com Deus e também transbordando com o mesmo amor para com o próximo. Não é isso? Isso. É interessante observar, pastor Lielso, que a nossa relação aqui, ó, na vertical, eu com Deus, ou você com Deus, ela só é boa quando a nossa relação na horizontal, eu e o meu próximo, também tá legal. Hebreus, Não é isso? Hebreus 12:14. Seguir a paz com Todos. E a santificação, Sem a qual ninguém verá o Senhor. Excelente, excelente. Porque a pessoa fala assim, não, eu estou bem com Deus, mas está de mal com o teu irmão. Aí não tem como ser fervoroso. Mas você vai olhar nele, ele parece que o bicho tá bom, irmão. Tá tranquilo. É um meio Isso aí que contradiz, é um né? fervor da carne. Simplesmente um emocional. Um emocional. Mas sabendo que na consciência dele,
ele tem que consertar. É porque aqui, irmão, nós podemos perceber, como o escritor aqui está colocando, que ser fervoroso de espírito é essa pessoa que é apaixonada por Deus, mas também apaixonado pelo seu próximo, que transborda de amor para com Deus e para com o próximo. É uma pessoa que é entusiasmada, ou seja, é uma pessoa, me ajuda aí com um sinônimo, é uma pessoa animada, empolgada, né? Isso. Com a salvação das almas, né? Mas também é com a mesma coisa, entusiasmada, animada, empolgada com a santificação da igreja em si. Que quer que a igreja ande em santidade, né? Que concorda com aquilo que está sendo ministrado pela nossa liderança e vive isso e caminha junto nesse processo de santificação. Amém, irmãos? Este é o quinto degrau, Santo Varão. Sabe? Ser fervoroso de espírito. E tem mais, Apocalipse 3, verso 15 a 16, olha o que diz aqui, ó. Conheço as tuas obras. Meu Deus. Então Deus sabe se você é fervoroso ou não. Conheço as tuas obras. Que és frio, nem quente. Que quem deras fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas peraí. A gente parece que já percebeu isso em algumas pessoas, né? Uma hora ele é quente, me parece, né, pastor? Quente demais, e outra hora parece que ele frio. Mas tem uns que parece que é um pouco de cada coisa, assim. Sou quente, eu sou frio. Isso aí a Bíblia classifica como o quê? Morno. Ele não é quente e nem frio. Nem frio. Tomara, a Bíblia diz, tomara que fosse quente ou frio. Mas na realidade esse camarada ele não é isso, não é quente, nem é frio, ele é morno. E com isso, o resultado disso é o quê? Deus vai vomitar ele da boca dele. Então, irmãos, nós não podemos cochear entre esses dois pensamentos, sabe? Nós temos que ser uma coisa ou outra. Ou nós somos quentes ou somos frios. Mas na realidade, o que é exigido por nós é que sejamos fervorosos de espírito. É isso que está sendo exigido por nós aqui nesse quinto degrau. Ou é. Não existe é ou não é. Aqui é ou é. Nós precisamos ser fervorosos de espírito. Precisamos ser apaixonados por Deus, pela salvação das almas. Apaixonados pela santificação da igreja. Precisamos amar a Deus, mas também amar o nosso próximo. Amém, irmãos? Temos que ter um ótimo relacionamento com Deus, mas um ótimo relacionamento com o nosso próximo. Ser fervoroso de espírito é isso e muito mais. E muito mais. Com certeza. Amém, meus irmãos? Para encerrar, irmão, a nossa aula, queremos também falar sobre o sexto degrau. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Pastor, a questão é, de que maneira nós estamos servindo ao Senhor? A Bíblia fala que temos que servir ao Senhor com alegria. Salmo 102. Temos que servir o quê? Com alegria. É esse sentimento que eu preciso ter. É o sentimento. Ou seja, eu preciso servir o Senhor então com prazer. Com satisfação. Satisfação. Né? Essa é a forma de servir ao Senhor. Isso, tem que ser. Ou seja, trabalhar com esse sentimento. Só que nós temos que entender que nem sempre eu vou estar passando por situação de alegria. Mas aí eu falo que eu tenho que servir ao Senhor com alegria. Qual exemplo nós temos? Filipenses capítulo 4, verso de 11 a 3, o grande apóstolo Paulo. Ele aprendeu, né, ali, Ele né? aprendeu. Ele aprendeu a servir o Senhor com esse sentimento, independentemente da circunstância. Então, vamos ler, pastor? Vamos ler, essa é a referência. O maior exemplo que nós temos de servir ao Senhor com alegria é ele. Porque ali é muito importante o que ele diz nas suas palavras. E nós temos que aprender com isso, né, meu irmão? Exatamente. Ó, o que ele diz aqui, irmãos? Ó, Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 13, diz assim, ó. Digo isto,
como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Grifa na sua Bíblia aí, irmão, aprendi, viu? Preciso falar isso aqui, pastor. Isso. Aprendi. Continue. Sei estar batido e sei também ter abundância. Ó, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Instruído. Irmão, escute. É através da instrução que nós aprendemos. Ele diz, eu aprendi. Depois ele diz, eu fui instruído. Entenda isso. Nós estamos sendo instruídos aqui agora. Nós estamos sendo instruídos de que maneira devemos nos comportar. Nós estamos falando nessa lição sobre a ética do comportamento cristão. Eu fiz uma pergunta lá no começo, irmãos, a lembrar. De que maneira nós temos nos comportado? De que maneira nós temos nos comportado ao servir ao Senhor? Isso é uma coisa que nós possamos aprender. Nós estamos aprendendo aqui hoje. Amém. Nós temos aprendido durante esses anos na fé com o nosso pastor, com nossos irmãos obreiros que têm ministrado ali a palavra de Deus, seja no culto público, no culto de ensino, seja nos cultos também, os cultos públicos, culto da escola bíblica dominical, como está aqui hoje. Nós estamos sendo o quê? Instruídos na palavra, de que maneira devemos nos comportar. E isso, irmãos, quando nós somos instruídos, nós passamos então a aprender. E aprender, irmãos, aliás, o que define de fato que fomos instruídos e aprendemos é quando nós vemos isso na prática. Vemos isso no comportamento cristão. Quando nós olhamos para as nossas vidas, não é para a vida do outro, não. Quando olhamos para a nossa vida e vemos isso inserido no nosso cotidiano. É quando nós vemos esses ensinamentos, essas instruções aqui no nosso viver. Ou seja, quando a Bíblia quando a Bíblia se torna um estilo de vida, sabe? Quando nós passamos a viver isso. Muito bem. Além do Salmo 100, versículo 2, que o pastor Eliel citou, eu também quero citar aqui o livro de Mateus, capítulo 25, verso 40, que diz assim, ó, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Observe, irmãos, que servir ao Senhor é também servir ao nosso próximo. Ao nosso próximo. Que coisa interessante, né, pastor? A gente, às vezes, não pensa assim. Só pensa em servir ao Senhor. E esquece do próximo. De que maneira eu posso servir o Senhor? Servindo também o seu próximo. Né, pastor Deus? E servindo o próximo de que maneira? Com tristeza? Não, com alegria. Com alegria. Com alegria. Interessante, pastor Elielson. Eu me lembrei de 1 João 4, 17, será que é isso mesmo? 1 João 4, 17, ou é 3, 17, vamos conferir aqui, irmãos. 1 João 3, 17, se não me engano, 4, 17. 3, 17, primeiro, ó. Quem tiver bem. Olha só, 3, 17. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meu Deus. E aí, pastor? Aí isso aí, a pessoa não vai estar servindo, não. Porque se ele tem encerrar o coração e ver o seu irmão necessitado e não fizer, não tem amor de Deus. O amor de Deus não está nele. Olha o versículo 18, pastor. Nos diz assim, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Às vezes, o nosso amor fica só em palavras, mas não em ação. Ô meu irmão, nós precisamos servir o Senhor. Precisamos servir o nosso próximo. A revista aqui está dizendo, esse sentimento deve ser
constante no serviço cristão. Que sentimento é esse, pastor? Sentimento de alegria. Esse sentimento de satisfação, sentimento de prazer. Tem muita gente que serve o Senhor porque a mãe força. Está forçando ali, os pais estão cobrando. Não é mesmo, pastor? Tem muitos maridos que estão na igreja servindo o Senhor porque a esposa está ali sempre cobrando. Ou o contrário, o marido, pegando o pé da esposa. Até vai na igreja, mas é porque o outro fica forçando. Quando faz, às vezes a liderança, coloca ali para estar exercendo alguma função, até faz, mas parece que não tem prazer, alegria que está fazendo. Aí acaba que, quando não tem isso, acaba que ele fica inserido lá no quarto degrau, o zelo. É verdade. Aí deixa de ter zelo, não faz com dedicação, não faz com zelo. Aí traz juízo. Aí vai trazer o juízo sobre a vida. Observe, irmão, que é perigoso. Precisamos servir o Senhor com alegria. Nós precisamos servir o Senhor com alegria. Por isso mesmo, aconselha o apóstolo: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Colossenses 4, 5. Olha só. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. De fora. Interessante, né, pastor? Nós vai dizer, se não me engano, irmãos, 1 Coríntios, Paulo vai dizer que somos uma carta lida por quem? Pelo povo. O nosso comportamento, que estamos falando sobre a ética do comportamento cristão, é algo que serve, irmão, que serve para os de fora estar observando. É isso, ó, Colossenses 4, 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Quando está se referindo aos que são de fora, são os não crentes. Eles estão nos vendo, eles estão nos lendo. Então nós precisamos portar com sabedoria para com eles. Amém, meus irmãos? Amém. Então, é isso aí, irmãos. Nós vimos aqui na nossa lição de hoje que no primeiro degrau nós precisamos detestar o mal. No segundo, pastor Liels, nós precisamos o quê? Apegar-se ao bem. Eu detesto o mal e me apego ao bem. Me apego ao bem. No terceiro, eu preciso amar cordialmente uns aos outros. É um amor recíproco, viu, irmão? Eu amo e você me ama. Você ama, ele te ama e assim vai. E em quarto lugar, nós vimos, pastor Liels, não ser remisso no zelo pelas coisas de Deus. O que pode acarretar isso aí, pastor, se não for? Juízo. Juízo de Deus. Ser fervoroso de espírito. Nós vimos que ser fervoroso de espírito, irmão, é uma pessoa que é apaixonada pela salvação das almas. É uma pessoa que é apaixonada pela santificação da igreja. Nós vimos que a pessoa fervorosa de espírito é uma pessoa que ama a Deus, né? Que ama a Deus. Aqui está falando, espírito fervoroso é o espírito que transborda de amor por Deus e pelo seu próximo. Isso é uma pessoa fervorosa de espírito. E em sexto lugar, pastor? Servir ao Senhor com alegria. Que é o que mesmo? É uma pessoa que tem prazer, né, pastor? Prazer. Pessoa que tem prazer em estar trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor e ao próximo. E lembrando, não importa a circunstância, porque nós vimos o exemplo do apóstolo Paulo. Não importa a circunstância. Ah, mas eu não sei como servir. Como é que faz? Vamos aprender. Vamos aprender. Vamos ser o quê? Instruído. Amém, irmãos? Eu lembro, agora veio na minha mente também aqui de novo, aquilo que o pastor citou lá atrás, do bom samaritano. Um comportamento bondoso. Ele estava servindo a Deus ali. Estava. A ação dele. Aquele comportamento agradou a Deus. Aquele comportamento é o comportamento que Deus exige de nós ao servir o Senhor. Eu me recordo do texto que lemos aqui de Mateus 25, porque lá fala, quando faz um desses pequeninos, a mim me fizeste, né? E o fazer ali é o quê? É dar um copo de água, visitar aquele que está doente, visitar aquele que está preso. Esse é o comportamento de um cristão. Então isso tudo está inserido ao servir ao Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, aqui chegamos ao fim da nossa aula. Quero agradecer a Deus, quero agradecer ao meu pastor mais uma vez, quero agradecer ao pastor Liels, nosso vice-pastor que está conosco aqui.
ministrando esta aula. Quero agradecer você que esteve aí conosco, nos ouvindo até agora. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando a sua vida e a sua família. Creia somente no Senhor. Entenda que mesmo nós passando por um momento difícil, como essa pandemia aí, nós temos a segurança que nós estaremos sempre seguros com o nosso Deus. Nós temos a certeza dessa segurança. Louvado é o Senhor. Por mais que às vezes possamos passar por esse vírus aí. Igual no meu caso aconteceu. Aconteceu aqui na minha casa. Aconteceu na casa de alguns irmãos por aqui. Mas Deus entrou. Deus não prometeu livrar Daniel da cova, né, pastor Nelson? Não. Mas livrou ele lá dentro da cova. Livrou. Deus não livrou Ananias, Azarias e Misael da fornalha, mas andou com ele lá dentro. Oh, glória a Nós Jesus. passamos por esse vírus, mas Deus passou conosco aqui dentro do meu lar. Passou com muitos irmãos, eu não sei se o pastor Lielso lá pegou esse vírus. Amém. Pegou, Deus passou com ele lá dentro e está livre, graças a Deus, está aqui curado. Por isso nós estamos aqui pertinho, curado. Como se diz os médicos aí, imune? É imune? Imune. Não precisa ficar com medo não, Satanás. Pode ficar mais perto aí. Não precisa desligar o telefone aí com medo de pagar, não, porque não passa por telefone, não. Eu, tranquilo. Pode assistir aí, dá um glória a Deus. E vamos continuar glorificando e exaltando o Senhor com os nossos comportamentos. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida e toda a sua família. Pastor Lielso, quer dar aí o seu agradecimento? Quero aqui agradecer, né, a oportunidade como você me concedeu, estar aqui com ele. É uma experiência nova, muito boa, gratificante. Deus continue abençoando o irmão. Amém. Amém. Nós todos. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Forte abraço e a paz do Senhor. E até a próxima.